Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde em Foco aqui pela TV Tubá. Hoje o nosso bate-papo é com o Dr. Yuri da Rocha Siqueira, reumatologista. Estamos falando sobre osteoporose, esse assunto tão importante que acomete milhões de pessoas. E eu gostaria de saber do Dr. Yuri, uma das causas da osteoporose muitas vezes pode estar ligado a determinado tipo de medicamentos. E quais são esses medicamentos que podem, na realidade, desenvolver a osteoporose? Então, secundária, né? É a osteoporose secundária induzida por fármacos, né? Por medicações. Essas medicações eu tenho recebido cada vez mais pacientes dos colegas oncologistas, porque medicações que são usadas especialmente para o câncer de mama, né? Um exemplo deles o anastrozol, né? Ele é uma medicação muito importante, deve ser usado, né? Só que a gente deve ter essa preocupação de ter um cuidado maior com esse paciente, ainda que essa paciente com câncer de mama tenha tido uma queda ovariana agora, induzida, ou às vezes até uma esterectomia, uma oforectomia, uma retirada dos ovários por causa de alguns tipos de câncer de mama, que a gente quer inibir a produção de hormônios femininos, e ainda é dado a medicação anastrozol, que induz a osteoporose. Então, nessas pacientes que às vezes mesmo jovens, mesmo com 20 anos, com 30 anos, por causa da retirada dos ovários e por causa do tratamento do câncer de mama, elas têm osteoporose precoce. E eu vejo que os oncologistas aqui estão muito atentos a isso, acho muito interessante, então eu tenho recebido bastante encaminhamento deles, às vezes mesmo do paciente que não tem ainda desenvolvido uma osteoporose, para uma avaliação, para a gente indicar qual é o melhor tipo de dieta, qual atividade física é melhor, né? Falar um pouquinho de atividade física, por exemplo, vamos fazer, doutor, eu tenho osteoporose, hidroginástica é bom para a osteoporose? Não é a melhor. O que a gente usa muito a hidroginástica para outras doenças, para reabilitação, para doenças da coluna, para doenças da artrose, de artrite reumatoide, a gente acaba não usando para a osteoporose, porque a gente sabe que o que gera mais cálcio e melhor formação óssea, da arquitetura óssea, são atividades de alto impacto. Então, é claro que eu estou falando isso aqui para vocês, mas a população não sabe disso de uma forma geral. Então, a população às vezes não sabe que atividade física é melhor para ganhar osso. Então, são às vezes alguns detalhes em consultório que a gente vê como é que é a rotina daquela pessoa, daquele paciente, e pode indicar para ele a melhor atividade física e a melhor dieta para que ele tenha menos risco tomando essa medicação de desenvolver osteoporose. Uma outra medicação que é muito usada e não só pelos oncologistas, mas muito na nossa área mesmo, na reumatologia, para pacientes que têm doenças mais graves, como lúpus, artrite reumatoide, ou mesmo outras patologias, que são os corticoides, né? Os tão famosos corticoides que a gente usava tanto antes, que cada vez a gente vem tendo mais cuidado, porque eles induzem diabetes, hipertensão, obesidade e osteoporose. Então a gente sabe que é uma medicação que induz muita fragilidade óssea, aumenta muito o risco de quedas, de fraturas por quedas, né? Então a gente, às vezes, claro que tem situações que a gente não consegue tirar o corticoide ou tirar o anastrozol, no caso, por exemplo, de um câncer de mama, mas a gente consegue, por outro lado, tratar precocemente a doença e evitar outros fatores de risco, né? Então, isso cada vez a gente consegue cercar o paciente de situações e de tratamentos que o beneficiam cada vez melhor. Muito bem. Agora, a osteoporose também pode comprometer o homem, né? Perfeito, doutor Mário. O homem, nós temos a osteoporose no homem, né? Então, essa falta essa falta de estrogênio, que é o principal hormônio feminino, que gera uma osteoporose,
E claro que a mulher tem muito mais justamente por causa que essa queda de estrogênio na mulher é maior, mas o homem também produz uma quantidade de estrogênio, assim como a mulher também produz hormônio masculino, testosterona numa quantidade mais baixa. Então, essa queda no homem, ela é menor, então não é só o quanto que caiu de estrogênio, o número absoluto. O estrogênio caiu de 100 para 20. O que importa é o tamanho dessa queda. Né? Às vezes o homem tem um estrogênio até menor que o da mulher com osteoporose. Tem um estrogênio mais baixo, mas ele não tem. Por quê? Porque ele caiu pouquinho, ele já tinha pouquinho, mas caiu só um pouquinho. E a mulher que teve essa queda tão grande, a gente sabe que é mais significativo o tamanho da queda do estrogênio do que a quantidade absoluta. Mas então é muito menos frequente no homem, mas a gente tem homens também. Foi muito interessante o senhor falar, porque é uma doença que principalmente eu vejo muito de clínicos, assim, de médicos do posto de saúde, dos programas de saúde da família, que às vezes não tem essa preocupação. Então todo homem acima de 50 anos é ideal que faça uma densitometria óssea, que é um exame que é realizado nas clínicas de radiologia, e é um exame que tem que ser feito com bastante cuidado, né? Um exame que a gente indica bastante para a ecoclínica, né? Cuidado lá do Dr. Mário. Então, que é um exame que precisa dessa integração também do médico reumatologista com o médico da clínica. Porque às vezes quando vem um exame que está um pouquinho diferente, a gente liga para o Dr. Mário, Dr. Mário, como é que está... como é que foi feito o exame, então, o exame foi feito assim, não, então está correto, a gente manda repetir. Então, esse cuidado todo para a gente dar ter um exame de qualidade, para a gente ter um exame fidedigno, para a gente possa oferecer o melhor tratamento. E uma outra, além do homem, que a gente tem que ter esse cuidado que a gente vê que é muito negligenciado na prática diária, a gente tem que ter um cuidado também com adolescentes. Existe a osteoporose juvenil. É bastante rara, felizmente, mas é um cuidado que a gente tem. Recentemente, eu tive um paciente encaminhado por um ortopedista de Curitiba, que o rapaz foi fazer uma cirurgia lá, e ele comentou com o rapaz, fez uma cirurgia ortopédica, ele comentou com o rapaz, procura um reumatologista porque eu achei o teu osso muito frágil para um menino de 20 anos. Né? E realmente ele chegou no consultório, me contou essa história. A gente foi fazer os exames e realmente confirmou osteoporose juvenil. Tá? Então, a gente tem que ter um cuidado também em algumas situações, não só com aquele paciente típico da osteoporose, que é uma mulher pós-menopausa. Não, nós temos adolescentes e homens também. Quais são os avanços hoje no tratamento para a osteoporose? Dr. Mário, antigamente... Claro que o tratamento da osteoporose, uma coisa que é fundamental, não adianta a gente só falar em medicações, né? Então é a orientação também, esse é o primeiro tratamento, orientação alimentar, orientar a evitar os fatores de risco, como o sedentarismo, como o tabagismo, como o etilismo, ver se tem alguma medicação que ele está usando que possa ser prejudicial ao osso e que a gente consiga trocar por uma outra medicação similar que seja menos agressiva ao osso, e também por fim, a terapia farmacológica. Antigamente nós tínhamos as medicações que é conhecida pela população, que é por exemplo, o alendronato, o risedronato, que a gente usa uma vez por semana via oral. E isso é uma medicação são medicações mais antigas e que a gente utiliza ainda essas medicações. Antigamente a gente usava bastante também calcitonina, enfim. Hoje a gente continua usando, é o carro-chefe do tratamento da osteoporose, o alendronato, o risedronato, medicações que a gente chama de bifosfonados. Porém, nós temos outras, porque essas medicações são adequadas? São, mas tem pacientes que têm dificuldade para engolir a medicação, essas medicações fazem bastante gastrite, causam bastante refluxo, então tem pessoas que têm alguma doença gástrica, alguma doença do esôfago que não podem tomar, então hoje a gente tem formulações endovenosas dessas medicações. Né? Então a gente tem o ácido zoledrônico, que é uma medicação que a gente faz uma infusão anual, uma medicação super segura, uma vez ao ano. Então também isso é mais cômodo para o paciente, né? O paciente não precisa ficar tomando a medicação semanalmente, como é o caso das medicações bifosfonados mais antigos. Existem outras medicações que surgiram mais recentemente, como o Desonumab, que é um anticorpo monoclonal
e que ele, é claro que isso é um termo técnico assim, mas enfim, é um anticorpo, é uma medicação mais moderna, também tem um custo mais alto e que a gente faz semestralmente. É injetável, subcutâneo, essa é uma das facilidades, então para as pessoas que têm aqueles problemas no esôfago, no estômago, e ela tem uma outra vantagem, enfim, em relação aos bifosfonados, que são pacientes renais. Então, o paciente renal crônico ou paciente que tem uma doença renal, que faz hemodiálise, eles são pacientes que os bifosfonados não são boas medicações, né? Podem interferir na doença renal. E essa medicação, o denosumab, é uma medicação que não tem esse problema. Então, é uma medicação mais segura, especialmente para essa população. A gente sabe também que, às vezes, aquele tratamento mais antigo, que é um tratamento que é ofertado pelas prefeituras, né? Então se torna economicamente mais viável, a gente sabe que mesmo a pessoa tomando seu cálcio, tendo uma alimentação adequada e tomando esse comprimido, a gente sabe que mesmo todo o tratamento correto, tem pessoas que a gente acompanha que tem aquela osteoporose mais grave. Então é uma osteoporose que mesmo você fazendo um tratamento mais habitual, o paciente não melhora. Então aí a gente tem outras medicações como o denosumab, como o ácido zoledrônico, que o paciente tem uma absorção melhor da medicação e tem um ganho no seu tratamento da osteoporose. E ainda temos uma outra medicação que ela tem um custo mais elevado, mas tem pacientes que às vezes a gente no consultório ou em programa ou pelo hospital, pacientes que às vezes não têm uma condição financeira para pagar, né, que é um remédio bastante caro, que é a teriparatida. Então a teriparatida ela é uma medicação diferente das outras, porque as outras medicações elas evitam que você perca mais cálcio e perca mais osso. Essa medicação é uma medicação que ela ajuda na formação de um osso novo, então é uma medicação que age um pouquinho diferente. E é uma medicação que a gente vê, as pessoas têm conseguido por processos judiciais, ainda não consegue por processo administrativo, infelizmente, mas processo judicial as pessoas têm ganho. Tem alguns pacientes que estão usando aqui na cidade, que são aquelas pessoas que estavam usando a medicação, mas mesmo assim a medicação habitual, e tiveram piora na sua doença ou evoluíram já com uma fratura de colo de fêmur ou uma fratura vertebral. Então é uma medicação que a gente usa para osteoporose mais grave. É uma medicação que a gente pode usar até por 2 anos só. Muito bem, vamos fazer um breve intervalo e já voltamos já.